Olha lá, espera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse aqui é o trigo. Esse é o joio, né? Então vamos mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só palha só. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso Ó, aqui, ó. é que o trigo ele deu fruto, o joio não. Entenda a diferença entre o trigo e o joio. E começa dizendo o seguinte: o Senhor Jesus usa uma parábola do trigo e do joio para explicar um dos maiores estratagemas malignos. Justamente porque o trigo é um dos mais importantes cereais no planeta. Ele é produzido em grande quantidade no mundo inteiro, por ser o ingrediente principal do pão, que é a base da alimentação da maioria dos povos. Essa representação entre o trigo e o joio, na plantação, comumente é vista dentro da igreja, onde há falsos servos infiltrados entre os verdadeiros. Assim como não existe uma plantação apenas de trigo, não há comunidade apenas de quê? De salvos. Quem dera se tivesse. Olha só que interessante. O que acontece? Você que está aqui deve entender uma coisa. Existem pessoas que de repente hoje elas abandonaram sua fé em Deus porque elas deixaram de olhar para Jesus, que não falha, Jesus que não erra, Jesus que perdoa, e elas passaram a olhar para os homens. Quantas pessoas que largaram a fé porque dentro da igreja, no meio do universo da igreja, ela se sentiu decepcionada com alguém. De repente, com um pastor, com um bispo, com um obreiro, com um membro, que abandonou a fé em Jesus e caiu. Mas o que Jesus disse? Quem está de pé, cuide para que não caia. E nessa parábola, fica claro que no meio do trigo, no meio dos salvos, no meio dos que são de Deus, há aqueles que são joio, que estão condenados e que infelizmente vivem no pecado. Mas muitas vezes, essas pessoas têm aparência de trigo, têm aparência de salvo. Então, de repente, alguma pessoa, hoje, de repente, está caída, ou fora da igreja ou dentro, porque ela deixou de olhar para Jesus e olhou para quem? Para o homem. E ela diz: poxa, o pastor fulano era tão legal, poxa, ele saiu, o bispo Beltrano saiu. E detalhe, há aqueles que largam Jesus, há aqueles que caem por algum erro, mas que continuam com Deus, na fé, seja obreiro, obreira, pastor, seja quem for, cometeu um erro, e é claro, por cometer um erro, a pessoa não pode continuar na posição que estava, até porque eu só dou o que eu tenho, eu não posso dar o que eu não tenho. Então aquela pessoa não estava bem, então ela foi removida do quadro de bispo, pastor, obreiro, obreira, diácono, presbítero, seja lá qual for a instituição que a pessoa está. Mas ela está com Deus, ela está firme, ela está salva, está ali com Jesus. Mas há outros que fazem pior, que escandalizam o nome de quem? De Jesus, que cometem erros, caem, e ao invés de seguir o conselho de Jesus, qual foi o conselho de Jesus? Lembram de Caís? Arrepende e volta. Essas pessoas não se arrependem, não voltam, e hoje falam mal da fé, falam mal da igreja, do pastor, e acabam, infelizmente, contaminando aqueles que não olham para Jesus, que olham para o homem. Então, de repente, há pessoas que dizem: poxa, eu não esperava. Espere. Eu não imaginava. Imagine. Eu não imaginava. Quer dizer, às vezes a pessoa pensa que todos que estão na igreja são de quem? De Deus. Todos que estão na igreja são de Deus. Todos servem a Deus. Não. Há pessoas que estão na igreja e que não estão salvas, não tiveram encontro com Deus, não se entregaram, não abriram mão do seu orgulho, da sua vaidade, da sua arrogância, dos seus pecados, prostituição, enfim. E detalhe, uma coisa interessante é que mudança de vida não é garantia de uma mudança interior. Por exemplo, quando Jesus curou os 10 leprosos, quantos voltaram para adorá-lo? Um.
Quantos voltaram interessados em algo mais? 1. E os outros 9 que se beneficiaram? Ficaram gratos? Sim, mas não queriam compromisso. Então existem pessoas que frequentaram a igreja, ou que de repente estão a frequentar, por gratidão. Estiveram ali por um período gratas, porque o filho largou a droga, porque o marido voltou, porque a neta foi curada, porque conseguiram emprego. Estão atrás do pão e do peixe. Mas estão ali dentro, mas não largam suas mágoas, não perdoam, não largam seus vícios, tem mágoa, mente, não abandona a obra da velha criatura. Não casaram com quem? Com o Senhor, não se entregaram. São donas de si mesmo. Quando a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, elas não querem entregar, elas não querem deixar de ser donas de si próprias. Elas querem continuar fazendo sua vontade, porque o pecado é doce. Então, para tomar a cruz e abandonar o pecado, tem que renunciar. É o que nós acabávamos de cantar. Eu aprendi, olha só, eu aprendi a ganhar perdendo. Jesus não disse? Quem perder a vida, salvará. Então, quando que eu desço? Quando eu reconheço o meu erro e coloco minha vida no controle de quem? De Deus. Então, muitos que hoje não estão mais no nosso meio, é porque não nasceram de Deus. Foram gratos, ficaram ali um período, mas não entregaram suas vidas e não receberam o dom gratuito de Deus. Qual o dom gratuito de Deus? O Espírito Santo. E aí veio um escândalo, uma perseguição contra a igreja, ou alguém que ela admirava, obreira, largou a fé, e ela tomou aquilo ali como, eu não imaginava, se escandalizou, e acabou deixando de olhar para Deus, que na verdade ela até tinha admiração, mas não se entregou ainda, e passou a tomar aquilo ali como o próprio Deus. Eu pergunto, o erro de uma pessoa, Deus responde por ela? Deus responde pelo erro de alguém? Então por que eu vou abandonar Jesus se Jesus não responde pelos erros das pessoas? As pessoas abandonam a fé por causa do erro dos outros. Mas espera aí, quem errou foi Jesus? Então eu não tenho que abandonar Jesus. Pelo contrário, eu tenho que abandonar aqueles que são contra Jesus. Então Jesus não responde por aquele que largou a fé e hoje é um escândalo. Fala mal, condena, critica. Ore para quem? Para Deus. Agora um detalhe importante. Há pessoas que estão no nosso meio que, repito, elas tiveram experiência, seguem ou seguiram Jesus, que já não estão, algumas não estão, por causa da gratidão. Mas por não receber o Espírito Santo, não tiveram raiz suficiente para suportar os problemas e até mesmo os escândalos. Mas há aquelas que nasceram de Deus, receberam o Espírito Santo. Porque nem todos que abandonaram Jesus, ou desculpe, caíram, nem todos que caíram na fé, não eram nascidos. Não, há pessoas que nasceram, foram muito usadas por quem? Por Deus, obreiros, membros, pastores, bispos. Mas o que aconteceu, pastor? Que essas pessoas caíram na fé. Algumas estão entre nós, estão salvas, não ocupam nenhuma posição na igreja. Outras, de repente, não estão mais. O que aconteceu? O que Paulo disse: não apaguei o Espírito. O que acontece quando você pega uma brasa viva e tira ela do meio da chama, do meio da fogueira, da lareira? O que acontece quando tu tira? Ela apaga na hora? Ela fica acesa e vai apagando aos poucos. Daqui a pouco acabou o fogo. Então há pessoas que eram cheias de Deus. Mas entenda, o diabo é estrategista, acabamos de ler. Quando ele nos derruba pelo pecado e pelo sentimento, pecado, desejos, vícios, sentimento, mágoa e aquela coisa toda, ele derruba a pessoa pelo cansaço, pelo tempo. Existem pessoas que se cansaram de orar, se cansaram de ler a palavra, se cansaram de lutar contra os seus pecados, porque o pecado bate a porta. A Bíblia diz que o desejo do pecado é contra todos nós. O diabo não vai parar de sugerir, ele não se cansa. Se tem um vendedor que é perseverante para vender o seu produto, se chama Satanás. Ele vende o quê? Tudo que não presta. E mesmo que você diga não quero, no outro dia ele está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui a amante, ó. Está aqui a prostituição. Está aqui o ódio, ó. Está aqui a pornografia, está aqui a mentira. Está aqui a mágoa. Olha a oportunidade de se vingar dela. Está aqui, vai lá, faz. E eu pergunto, quem decide? Está aqui, ó. Toca no que é de Deus, ó. Usa o que é de Deus. Deus pediu para ser fiel, mas é só agora. Como Eva, ó, come da fruta, come, é boa, é gostosa. Quem vai decidir? É o pai, a mãe? É o mundo? Sou eu, é você. Então há pessoas que elas foram apagando o espírito, foram ficando fracas,
foram quebrando sua comunhão com Deus, deixaram de buscar, de orar, de jejuar, de ler a palavra, de resistir à voz do inferno. Foram apagando e acabaram cometendo o erro que cometiam no passado. Como diz a Bíblia, né? O cão voltou ao vômito e a porca lavada voltou o quê? Ao lamaçal. O que nós temos que fazer? Julgar elas? Condenar? Miserável. É isso? Não, nós temos que orar a Deus. Tenha misericórdia daquela pessoa, do fulano, da beltrana, do obreiro, da obreira, do pastor, daquele ex. Tenha misericórdia, Deus. Tenha compaixão. E não permita que aconteça comigo o que aconteceu com quem? Porque não esqueça, o caído de hoje foi o morno de ontem, que foi o quente de semana passada, o de ano passado. Então não julgue. Tem uma palavra, não me engano, Romanos 8, que diz: ó tu, homens, a que julgas, não julgueis e não serás o quê? Julgado. Mas guarde a tua fé, porque o demônio que sujou a mente, que levou a malícia para aquela pessoa, vai tentar usar a queda dela para te derrubar também. Por isso, continuando aqui, esse estudo é muito forte, né? Essa representação, desculpa, aqui já foi, né? E por que não temos essa comunidade, né? Comunidade de salvos, só salvos. Porque onde há gente sincera, também há os o quê? Há o quê? Os enganadores. Onde há convertidos, há também os que não são o quê? Os que não são convertidos. Onde há quem fala a verdade, há também quem profere mentiras. Isso vale como aviso para aqueles que buscam encontrar uma igreja perfeita, em que todos os membros são confiáveis, bons e fiéis, onde não haja problemas e tudo corra a mil maravilhas. Saiba que isso jamais será possível. Afinal, onde há trigo, há também o quê? O joio. Eu duvido que você não já deve ter ouvido da boca de alguém: deixei de ir na igreja por causa de fulano, porque o pastor falou isso, porque a obreira falou aquilo, porque o obreiro me tratou assim, me tratou assado. Então a pessoa, ela está em busca da igreja o quê? Perfeita. Pelo amor de Deus, nós somos humanos. E todo humano comete o quê? Erro. De repente, a obreira falou alguma coisa que não deveria falar. Mas e aí? O que Jesus disse? Perdoa as minhas ofensas, assim como tenho perdoado. Então perdoa a obreira. De repente o pastor falou uma coisa que não deveria falar. No calor ali da reunião. Mas o que está escrito? Perdoe as minhas ofensas, assim como temos o quê? Perdoado. Aquele que nos tem ofendido. Você não vai ganhar nada em dizer assim: eu não gostei da obreira, do que me falou. Mas errar é humano. Não existe igreja perfeita. E outra, também maus testemunhos, no nosso meio sempre vai o quê? Sempre vai existir. De repente alguém vai te abordar e falar: vem cá, você vai naquela igreja da fulana, que anda por aí com o marido dos outros? Não se espante. Você vai naquela igreja da Beltrana que me deve e não paga? Aí você tem que falar para ela: olha, eu não sigo ela, eu sigo Jesus. Se ela está lá dentro fazendo o que não deve, é porque ela não tomou vergonha. Porque o pastor ensina que a pessoa tem que obedecer, só que a igreja é um lugar público, frequenta todo mundo. O pastor não pergunta quem é de Deus e quem não é, o pastor simplesmente ensina, obedece quem crê e quem tem juízo. Mas você não pode deixar a tua fé porque alguém viu pessoas aqui dentro fazendo lá fora o que não. Segue tua fé e ora por ela. Vai que um dia, diante das perdas, diante dos problemas, porque quem planta uma má semente vai colher o quê? Bons frutos? Está aqui dentro plantando uma má semente, vai colher má fruto. Vai chegar um dia que ela vai falar: meu Deus, até quando eu vou viver essa vida? Errei lá fora por não conhecer. Agora estou dentro da igreja, o pastor me ensina e o meu orgulho não me deixa obedecer. Vai chegar um dia que ela vai começar a somar. E ela vai ver que as decisões dela, o orgulho dela, o feitio dela, só está lhe prejudicando. E que não adianta transferir a culpa para os outros. Não adianta. É se arrepender e abandonar. Amém? E uma coisa importante, muito importante. Por exemplo, no universo da igreja, existem pessoas que têm a fé de comer carne. A Bíblia diz o quê? A fé que tens para ti. Tem gente que tem a fé de comer carne, outra fé de comer o quê? Legumes. Há pessoas que creem e se entregam, outras cheias de dúvidas, inseguras, incertas. E a Bíblia diz que nós temos que ter o quê? Paciência com os débeis na fé. Tem gente que, meu Deus tem que dar paciência. A gente ensina, senta. Não adianta, não é falta de conversar. Orienta. E a pessoa sai daqui e faz tudo o contrário do que foi lhe ensinado. E Deus deu paciência para o pastor. Ovelha cabeçuda, não é? Ovelha teimosa. Tem ovelha que é teimosa.
Tem ovelha que Jesus. O pastor mostra o caminho aqui. Ele, não, vou para cá. Aí eu pergunto, a vida não é dela? A gente orienta, mas a decisão é dela. Então, não se entristeça ou se escandalize se alguém fala mal de uma pessoa que vem à igreja tentando te humilhar em relação à tua fé, o lugar que você frequenta. Para concluir, diz, e quanto mais cresce a quantidade de trigo, mais aumenta a quantidade de quê? De joio, ou seja, tem a quantidade de salvos, mas também tem aqueles que não estão salvos, por causa da investida maligna. Portanto, devemos estar preparados para encontrar enganadores, mentirosos, adúlteros e pessoas sem um caráter divino. Aonde que elas estão? Dentro da casa de Deus. Isso não é agradável, mas é a realidade vista tanto nos tempos bíblicos quanto nos dias atuais. Por isso, gente, nesse momento agora da entrega, da busca ao Espírito Santo, o que você deve fazer? Derrama a tua vida diante de quem? De Deus. E eu vou chamar aqui à frente você que quer se humilhar, pedir perdão. Você que reconhece, olha, pastor, eu tenho sido joio. Meu comportamento não agrada a Deus. Eu alimento sentimentos, desejos, que eu sei que são destrutivos. Eu quero ajuda, pastor. O que eu faço? Fala com Deus. Confessa os teus pecados. Fala para ele, meu Deus, me ajuda. Me ajuda a vencer essa fraqueza, esse sentimento, esse desejo. Me ajuda, meu Deus. Eu não quero continuar com esse coração velho. Pede a ele um coração novo. Fala, Senhor, me dá um novo coração. Ele não prometeu? Dá-vos-ei coração novo. Porei dentro de vós espírito novo. Pede, se humilha. Se quiser botar o rosto no chão aqui, se quiser ficar de joelho, se quiser ficar aqui no cantinho da parede. No entanto, que você feche os olhos para concentrar sua mente em Deus e você ali derrame sua vida. Esqueça a hora. Você vai trabalhar hoje? É feriado. Vamos derramar nossa vida. Amém?